Oi, gente, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em plena sexta-feira 13, pós-feriado. Que delícia! Para bater papo literário, divulgar autores, falar de livros, fazer sorteios. Ai, gente, aquela bagunça que a gente gosta, né? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do Livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá bom? Para dar continuidade a esse ritmo literário de sexta-feira, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a autora nacional Ivonete Gomes. Ela que tem aí 2 obras publicadas, super topou bater papo com a gente sobre o seu livro, A Viagem que Mudou a Minha Vida. Legal esse título, né? Gostei. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Olá! Olá, vou começar aqui, mas eu não estou conseguindo fazer nada aqui. Deixa eu ver. O que é que eu faço aqui? Ó, eu vou, Mudei. eu vou te, vou te tentar te ajudar. No meio da tua tela, Apareceu. aí, muito bem. Abaixa, isso, abaixa só um pouquinho para a gente poder te ver e estabiliza a câmera. Agora sim, tudo bem, querida? Bem-vinda. Tudo bem, bom, obrigada. Ai, eu fiquei que agora eu estou no próximo agora. Estabiliza essa Jesus, está câmera. muito alta. Deixa eu mudar de posição. E agora, ficou melhor? Eu acho que agora, né? Foi. Eu acho que foi agora. Muito bem. Ivonete, é a tua primeira live literária? É a primeira live. Que coisa, E né? assim, estou extremamente nervosa. Por que tá nervosa? Ah, tá escuro, né? Ai, meu Abaixa Deus. só um pouquinho a tua câmera. Aí, Aí, tá ótimo. ok. Pronto. Aí. Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Salvador, na Bahia. Bahia, gente, terra boa, né? Conhece o Rio? Não, não conheço o Rio ainda não. Que coisa. Se vier ao Rio, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, tá? Tá bom, tá. Ih, ela fechou. Ivanete, você clicou aí no seu fone, perdemos o seu áudio. Deixa eu ver como é que eu faço. Aí no meio da tua tela tem um microfone. Clica nele. Aí ele tá ativado. Eu acho que foi o teu fone. Tira o fone. Tira o fone. Agora. Ai, meu Deus. Tá sem áudio. Peraí. O que você mexeu aí que tá sem áudio, mulher? Agora, melhorou? Não. Ô, Ivanete, tira o teu fone. Tira, desconecta. Pronto. Você Agora, apertou melhorou? alguma coisa aí que perdeu o áudio. Na tua tela, no meio, tem um microfone. Clica nele. Aí ele tá Ai, plugado, como eu tá dizendo. apertei alguma coisa ali. A gente não está te ouvindo. Você apertou em alguma coisa. Tá ouvindo?
Você fez alguma coisa aí. Ai, meu Deus. E agora? Pronto? Não, você pode ter Eu vou sido fechar. o fone. Desliga o fone. Tira do celular. E agora, vocês conseguem me ouvir? Não. Não? Gente, o que ela fez ali que a gente perdeu o áudio dela? Espera aí que eu vou pedir ajuda aqui, viu? Rapidinho. Amor, me ajude aqui rapidinho. Ela não tá conseguindo me ouvir. Será que é esse fone? Ivonete, querida. Oi, agora? Tá ouvindo? Agora ouviu? Tá funcionando aqui, só que eu não tô Você fez conseguindo. alguma coisa aí. Sai da live e entra de novo, de repente. Peraí. Olha. Vamos lá, vamos tentar de novo. Que estranho, né? Cadê a nossa autora? Ivonete, querida, dê sinal de vida. Eu não tô te vendo aqui, Ivonete. Manda você para mim o convite. Você não tá aparecendo aqui. Clica aí na câmerazinha, onde está. Adicione um comentário. Aí do lado tem uma câmera. Clica nela. Você vai ver o meu nome. Aí você vai clicar em enviar convite. Oi, voltei. Voltou agora. Você fez alguma coisa aí. E tá ouvindo agora? Agora a gente está te ouvindo. Ai, Muito que bem. troquei de Não fone. aperte mais nada, por favor. Ah, não. Ai, Ivonete, eu tô aqui com teu livro, A Viagem que Mudou a Minha Vida. Você tem ele físico aí? não, ele não tem físico ainda não. Ele é só o formato digital, né? Só digital. Tá previsto mês que vem. O físico vai chegar mês que vem? É. Ah, que delícia! Vou mostrar aqui para vocês a capa do livro da nossa autora. Olha que capa linda que é A Viagem que Mudou a Minha Vida. Essa é a capa linda, né, gente? Olha os detalhes dessa arte. Esse teu livro foi publicado por editora ou foi independente? Ele é independente e é publicado pela Amazon. Ah, foi uma produção independente. Quem foi que fez tua capa? A minha capa foi a Jade Perforce, uma design do nosso grupo Autores Pride. E aí ela sempre fez as capas, as minhas capas, né? Tanto do primeiro livro como da segunda. Qual é o arroba dela? Peraí que eu vou lhe dar o arroba dela. Eu não entendi o nome dela. É Jasmine, é isso que ela falou? É JP Forte Design. Ah, muito bem. Depois, se você puder botar nos comentários, porque tem muita gente que pede indicação de capista. Então é sempre bom, né, gente? Eu gosto. Ah, com certeza. Agora,
Aí eu O que trata a viagem que mudou a minha vida? É um romance aquiliano, né? Que surgiu na minha cabeça já tem um tempinho, há muito tempo. E de imediato ele seria um romance hétero, porém eu estagnei no terceiro capítulo e ele não saía do lugar. E aí, conhecendo a literatura LGBTQIA+, e aí a história começou a surgir na minha cabeça, desenvolver, aí eu mudei completamente o rumo da história, e aí ele surgiu, né? E aí ele foi crescendo, crescendo, e chegou onde chegou. Eu achava que ele não seria que não seria tão grande como ele ficou no final da história, né? Era para ser um romance hétero e acabou dando uma volta, um plot ali. Tanto é que o livro da nossa autora tem romance LGBTQIAP+, que é acima de 18 anos, e contém conteúdo adulto e alerta de cenas com violência. Realmente. Caramba, que cenas de violência você colocou? Tipo, abuso físico e emocional? Qual é o tipo de violência que você aborda? Assim, não é uma violência física assim tão pesada, mas é porque tem no livro uma cena de sequestro e o personagem principal, que é o Matheus, ele vai sofrer uma agressão, no caso, o outro personagem vai forçar uma situação em que acaba ocorrendo uma violência física contra ele, no caso, um tapa no rosto, que eu considero assim violência, né? Acho que todo mundo considera. Então, por isso que eu coloquei esse gatilho, né? Porque tem gente que se incomoda, né? No meu caso, eu me Sim. incomodo. Não, mas isso é muito importante, tem que colocar assim, porque a gente nunca sabe quem vai ler a nossa obra. Então, E no fala. início da história, o Matheus ele sofria assédio no trabalho por um chefe, né? Então, por isso que vai desencadear toda a história, que vai gerar todo o enredo da história. Porque no início ele sofria um assédio, vamos assim dizer, por ser o chefe maior e ficava assediando ele e tal, e aí ele acabou gerando todo o plot que foi a história. Muito bem, para que a gente possa conhecer um pouco mais a viagem que mudou a minha vida, Matheus, um rapaz que tinha planos de ingressar na faculdade de medicina para concretizar seu sonho de criança de ser um médico cardiologista, vê seus planos ameaçados quando ele é acusado de espionagem por seu chefe na noite em que se conheceram. Logo no início, a gente já tem um problema aí, né? A gente já encara um conflito. Uhum. Quem é o Matheus, Ivanete? O Matheus é o jovem, né, de 5 anos, que ele quer ser médico cardiologista, e ele que vai, a partir, né, desse encontro inesperado, é que vai surgir todo esse romance entre ele e o outro personagem, que é o Andrei. Esse Andrei é o chefe dele? Não. É o chefe dele. Entendi. Então, o Matheus, nessa tua história, ele tem quantos anos? 19, 20? Ele tem 21 anos e ele perde o pai com 16 anos. E aí os sonhos dele vai ser, como é que eu vou dizer? Vai ser colocado em xeque, né, a partir daí. E aí ele precisa, né, trabalhar em 2 empregos para conciliar, né, o curso de medicina e ajudar sua mãe. E em um desses empregos, né, ele trabalha como garçom não, como atendente em uma lanchonete durante os finais de semana. E à noite ele trabalha nessa empresa como auxiliar de limpeza, né? E aí é onde ele vai conhecer o Andrei, justamente quando ele não
não trabalha nesse setor, no caso, no andar da presidência, no caso, e aí ele vai trocar com a colega sugere, né, que ele troque de lugar justamente por ele estar sendo assediado pelo outro personagem. E aí ele vai para esse andar e ele acaba ouvindo uma conversa, mas ele não deu importância a essa conversa. Ele queria fugir dali porque ele foi avisado que ele não poderia estar ali naquele local. E aí é nesse momento que ele vai sair da sala, o André encontra ele e aí deduz, né, que ele esteja espionando e que ele espionando para vender as informações que estavam acontecendo na reunião que ele estava fazendo. E aí vai desencadear toda a história, onde ele vai ser obrigado a fazer essa viagem para a Rússia junto com o Andrei. Qual é essa empresa que ele trabalha? Você aborda no livro? Ele é tipo uma holding, né? Ele faz diversos negócios, tem hotéis, fazendas, lojas de departamentos. Eu não abordo realmente o tipo de trabalho, entendeu? Mas ele tem lojas de departamento, de roupas masculinas e femininas, hotéis e outras coisas. Eu não abordei muito essa questão profissional do Andrei. Muito bem. Acusado de espionagem, Mateus é obrigado a acompanhar Andrei em uma viagem para a Rússia, para provar que ele não é um espião e que não tem intenção de roubar segredos da empresa onde trabalha para vendê-los aos concorrentes de seu chefe. O que será que essa viagem irá reservar para Mateus e Andrei? Quer dizer, a gente tem dois personagens aí que vão encaminhar o leitor para uma trama e eles vão para a Rússia. Por que a Rússia? Sei, eu acho que é um país que me fascina, assim, sabe? Ele é um país que, na realidade, eu gostaria de conhecer. E aí ele veio na minha cabeça. De primeiro, eu pensei na Grécia, que é outro país fantástico. Eu tenho meu sonho é conhecer a Grécia também. Mas aí depois eu pensei, não, já tem tantos livros aí que fala de Grécia e tal, e eu vou mudar o foco para outro lugar. E aí eu mudei o foco para a Rússia e caiu muito bem. Não quis muito me aprofundar sobre a logística da Rússia, a história, essa questão de localização, sabe? Porque meu foco não era falar da Rússia, meu foco era falar do romance que estava surgindo entre os dois. E na realidade eles não iam viver lá mesmo, então eu não foquei muito nessa questão do local para onde ele viajou. Mas quando o Andrei vai com o Mateus para a Rússia, o Andrei leva o Mateus para quê? Para a casa dele, para uma filial de empresa? Por que eles vão ali para a Rússia? Leva para a casa dele. O que acontece? O Andrei, ele acaba, antes da reunião, ele recebeu a notícia que o avô dele, que foi a pessoa que criou ele, né, como filho, já que o pai não aceitou, ele é obrigado, o avô dele faleceu, né? E aí ele tem que ir para o funeral e acontece todo esse encontro com o Mateus. E ele não tinha como fazer, como ele mesmo disse no livro, ou eu posso lhe deixar num hotel incomunicável, só com alimentação e água, ou você escolhe ir comigo, porque você não pode sair das minhas vistas em momento algum, porque você não pode, ele achando que o Mateus seria o espião, não pode passar a informação que ele ouviu. Então, o Mateus, ele acaba sendo, de certa forma, forçado a viajar para a Rússia. E tem uma cena que ele diz assim, eu nunca me imaginei viajando para a Rússia, ou saindo do país, né? Mas vou viajar de graça, então para mim está tudo bem. Muito bem. Agora, esses dois personagens acabam se envolvendo emocionalmente. Eles meio que se apaixonam, você desenvolve uma paixão entre esses dois personagens? Sim. O Mateus, desde adolescente, ele é assumidamente gay.
a família e para todos que ele conhece. O Andrei não. O Andrei até então ele não tinha se relacionado com nenhum outro homem. Porém, como é que eu vou dizer? Ele se encantou com o Matheus. Se encantou no primeiro olhar. Mas ele não entendia por que desse encantamento e por que dele estar encantado por um jovem, né? Por um rapaz. E aí ele começa a se questionar, mas assim, é tudo muito rápido, esse envolvimento entre os dois, mas ele acaba, no final, quando acontece todo o problema do livro, que vai levar os dois a ter um relacionamento mesmo, ele acaba se questionando e aceitando, né? Que ele, mesmo sendo um homem que nunca tinha se relacionado com outro homem, acabou se apaixonando por um rapaz. Agora, o Andrei, ele é quantos anos mais velho que o Matheus? Ele é 14 anos, porque o Andrei tem 35 anos. 14? Não, 11 anos. Ele já é bem mais velho. Ele é bem mais velho. Ele tem 30, que o Matheus. Só pra gente entender, o Andrei, ele sempre foi gay. E o Matheus, ele também sempre... Não, o Matheus sempre foi, mas o Andrei não. E essa problemática justamente dele ter que fugir desse assediador na empresa é que leva ele aí para o setor da presidência, né? Que é o 15º andar, onde eles se conheceram. E justamente por essa questão, né? Por ele ser gay e a pessoa achar que estava no direito de assediá-lo, entendeu? E ele não aguentando mais a situação, acabou comentando com a amiga, e aí ela sugere que ele nesse dia, ele sugere, né, que ele vá para outro setor. Muito bem. Agora, além dessa problemática que a gente tem no livro, que é essa relação da espionagem, do Matheus ter ali espionado inconscientemente, né? Porque ele não fez de propósito. Eu acho que isso fica explícito na história. E aí o Andrei achar que ele poderia ser infiltrado e dar informações da empresa para concorrente. Além desse conflito gerado entre eles, há um vilão maior, há uma temática de conflito maior na história? Ah, sim. O Andrei, ele vem ele é filho, né, de um homem que não aceitou ele como filho, porque ele foi um relacionamento de uma noite e tal. E quando ele nasce, a mãe dele não aceita, não, diz que não ia trocar a carreira dela por uma criança. E simplesmente abandona ele na casa do avô, no caso do pai, né, achando que o pai assumiria. Então ele é criado pelo avô, mas o pai nunca aceitou realmente que ele fosse o filho dele. E mesmo o avô provando, através de exames, DNA e tal, ele nunca aceitou que o André seria filho dele. Então, o André ele sofre desde pequeno essa pressão do pai em que ele vai ser o herdeiro absoluto do avô. No caso, o avô já dizia para ele que não cederia nada da fortuna para o pai, achando que o pai ia fazer bobagem, ia acabar destruindo o patrimônio e destruindo vidas de pessoas que dependiam dele. Então, o André ele sempre sofreu essa pressão por conta do pai. E aí ele vai... o avô, antes de morrer, ele disse que tinha o desejo que o avô casasse com uma prima e que vai se revelar a vilã principal dessa história. Junto com o pai, mais ou menos, mas o pai acaba no final não se revelando tanto assim, tão vilão como a gente esperava. Como no caso, eu idealizei ele seria o vilão total da história, mas acabou que a história tomou um rumo diferente para essa prima que desejava ser a esposa do Andrei, a rainha absoluta de todo o império da família, e do assediador do Pedro, que ela vai acabar se aliando a ele. Justamente para separar os dois.
Porque quando ela descobre, no caso a Paloma, descobre que o Andrei não vai casar com ela de jeito nenhum, e, e ela tenta forçar uma situação, tal, e aí ela percebe que ele não vai, aí ela se alia, né, ao cara lá, o Pedro, para separar os dois, até mesmo fazer maldade, né, com o Pedro, com o Pedro. Pedro é outro personagem do meu outro livro, eu não sei de onde eu tirei isso, do Matheus. E aí Matheus, ele acaba sequestrando o Matheus e ela tenta realmente matar o Matheus, só não consegue porque é uma história de ficção. Eu adoro meus escritores. Ai, eu adoro meus escritores, gente. Vocês não têm noção. Aqui no teu livro, né, A Viagem que Mudou Minha Vida, dentro dessa sinopse que a gente acabou aí de falar, um pouco da trama, existem outros personagens que não são citados aqui na sinopse, que você acha importante na história? Eu cito aí a mãe do Andrei, ou do Andrei não, do Matheus, que é a Lorena. Ela é, assim, uma pessoa muito forte, né? Que criou o filho sozinha após o pai do Matheus ser assassinado, né? Porque o pai do Matheus, ele era contador e trabalhava numa empresa de contabilidade. Eles eram da Bahia, aí foram para São Paulo construir a vida, né? Ter uma vida melhor. E aí ele vai trabalhar numa empresa de contabilidade. E aí acaba que ele descobre, né, nessa empresa, que a empresa estava lavando dinheiro para uma facção criminosa uma facção criminosa, né, do Estado. E aí ele acaba sendo assassinado como queima de arquivo quando ele ia denunciar a empresa, né? E eles, inclusive, esse é o prólogo do livro. Ele começa justamente nessa cena onde o pai dele é morto, quer dizer, ele é atropelado e morre em seguida. E aí, após disso, no desenrolar da história, vai aparecer o Gabriel, que vai ser um agente, né, da Polícia Federal, que vai investigar, né? Ele já vinha investigando e vai encontrar a Lorena, que é a mãe do Matheus. E ela, assim, uma mulher guerreira que lutou pelo filho, ajudava o filho em tudo, para o filho conquistar os sonhos dele, que até então era uma coisa que seria fácil, porque o pai era vivo e o pai fazia de tudo pelo filho. Mas quando o pai morre, eles se acabam ficando sozinhos os dois, e ela tem que lutar, né, como uma confeiteira, né? E aí ela faz bolos e doces finos para festas, e acaba nesse trabalho, ela acaba sendo uma peça fundamental na vida do Matheus e do Andrei também. Muito bem. Qual é a faixa etária desse livro? 18 anos. 18 anos. É bom frisar aqui, hein, gente? 18 anos. Tem uma enceninha bem... Além desse livro, a autora também tem publicado Reencontro de Amor em Veneza, uma história de amor e perdão. Aliás, gente, que capa lindíssima. Essa capa você arrebentou. Essa também vai ter versão física? Ele já tem versão física. Ele é lindo. Eu sou apaixonada nessa história. Gente, eu tô com o nome aqui do ilustrador, que é JP Forte, e T. Gemes, Kaiden T. Gemes, ilustrador. Lindíssima essa capa. Esse livro fala sobre o quê? Ele também é um romance LGBTQIAP+, por incrível que pareça, meus 2 únicos livros, por enquanto, né? Estou no 3º ainda escrevendo, mas é LGBTQIA+. Na realidade, ele passou na frente de A Viagem que Mudou a Minha Vida, porque eu estava escrevendo A Viagem que Mudou a Minha Vida, e aí ele parou. Eu não conseguia mais desenvolver a história, e aí a história do Reencontro de Amor em Veneza me surgiu na cabeça, martelou na minha cabeça, e eu escrevi esse livro em um mês.
sentei e escrevi. E aí eu disse, vai ser o primeiro, eu vou botar a cara a tapa, vamos ver no que dá. E ele tá aí, me enchendo de orgulho. Tá lindíssima essa capa. Pra gente E a conhecer história é um linda pouquinho demais. mais. Reencontro de Amor em Veneza diz o seguinte: nada é impossível para um amor verdadeiro que nasceu de ligação de almas. Ivonete, tu acredita em amor verdadeiro? Acredito, eu vivo um amor verdadeiro. Ai, meu presente de amor verdadeiro aí aqui atrás de mim. Ah, meu Deus do céu, encontro de almas, tu acredita? Com certeza, acredito. Muito bem. Quando duas almas são ligadas pelos laços do amor, mesmo que uma esteja distante uma da outra, elas sempre estarão unidas por um fio invisível que os manterá ligados. Esse fio invisível, gente, ele existe mesmo, É né? uma Dizem, tem lenda. uma teoria, eu não sei, não é por aqui não, é lá para o É, Oriente, eu não sei, tem um que diz que todas as pessoas têm uma ligação com esse fio invisível. Tem um nome para isso, eu não lembro. Eu já até eu recebi também não autores lembro, não. aqui sobre essa temática. E, de fato, nós somos ligados por um fio invisível e nananã. Tem toda uma teoria, se vocês jogarem aí na internet, vocês vão conhecer um pouco mais sobre esse fio invisível que liga almas. Eu acho que o meu fio invisível desligaram, porque o meu não liga alma nenhuma, gente. Está tudo desligado aqui, porque não chega nada nesse fio invisível. Oh, meu Deus. Mas vai Pedro chegar um e dia. Henrico se amavam, e mesmo separados, o fio do destino que os ligavam ainda continuava prendendo os dois. Quem é o Pedro e quem é o Henrico? Pedro. Pedro é um jovem, né? Também jovem. Eu costumo, não sei, né? Acho que as histórias com jovens sempre acabam me atraindo. Pedro é um jovem que perdeu a mãe muito cedo, assim, com 19 anos, e ele se viu sozinho. O pai não aceitou ele, né? O jeito de ser dele, por ser mais delicado, mais meigo tal, e ele não aceitava o Pedro. E aí, quando ele descobre também que a esposa estava com câncer, ele acaba abandonando os dois. E aí o Pedro se vê, né, nessa situação de ter que cuidar da mãe sozinho. E aí, com 19 anos, a mãe falece e ele vai trabalhar no seu primeiro emprego em um hotel de luxo em São Paulo. Eu não determino o local. Ele vai trabalhar nesse hotel e aí, por uma obra do destino, ele acaba encontrando o grande amor da vida dele, que vai ser a pessoa que estava ligada do outro lado do fio. E eles têm um lindo encontro, um lindo romance inicial. E eles vivem esse romance durante meses. Depois eles se casam. E quando eles se casam, o Henrico, no caso, é um homem assumidamente gay, desde novo, mas ele não assumida para a família, mas para a sociedade ele ainda continuava sendo um homem hétero cis, normal. E aí ele acaba se encontrando nesse hotel e aí eles se conhecem, se conectam os dois e acaba se casando. Só que como o Henrico ele é da Itália, ele tem que ele não fica no Brasil, ele só vem no Brasil para visitar os hotéis. Então ele acaba convidando o Pedro, para. Minha filha, eles ficam morando na minha cabeça. E aí ele acaba levando o Pedro para a Itália, e aí que o Pedro vai se ver em conflito, né? Porque logo após eles se casarem, o pai do Henrico, ele diz para ele que ele aceita de boa a sexualidade do filho, normal, tudo bem, dizendo ele, só que ele tem que perpetuar o legado da família. No caso, ele tinha que dar um herdeiro para a família, por ser o único filho homem da família, e as filhas mulheres dele não iam ser
um herdeiro, mesmo sendo um herdeiro da família, mas não seria aquele herdeiro que veio de um filho homem. E aí o Henrico, junto com o Pedro, começa como é que eu vou dizer, a batalha, né, para ter um filho, né? E aí eles vai para o processo de barriga de aluguel, inseminação artificial, aquela coisa toda. E nesse meio tempo se descobre que o Henrico não pode ter filhos. E acaba que o Matheus ficou responsável para gerar no caso, para ser o pai biológico do filho dele. Só que a criança nasce com problemas e acaba falecendo depois de 3 meses depois. E aí, nesse meio tempo, ele nunca foi aceito pela família do Henrico, por ser um rapaz pobre, um simples recepcionista de hotel, tal, aquela coisa toda. E aí ele acaba se sentindo pressionado e diminuído na família, né? E depois de passar todo o luto, né? Aquela questão de perder o próprio filho, tá? O sogro tenta matar ele. E aí ele foge ele volta para o Brasil de novo e foge completamente do Henrico. E o Henrico só vai encontrar ele 3 anos depois, por uma obra do destino. Ele vai justamente para Veneza, por isso que é o nome da história, Reencontro de Amor em Veneza. Ele vai com um chefe dele, que é engenheiro, como é? Especialista em jardins, e é engenheiro não, arquiteto especialista em jardins, e eles vão para tipo uma excursão que vai visitar vários jardins pela Itália. E nesse encontro eles acabam indo para um teatro, assistir uma peça de teatro, uma peça não, uma ópera tal, e acaba que eles se encontram, né? E o Pedro, ele sempre, desde criança, ele tinha é como se ele fosse um telepata, né? Ele conseguia sentir as vibrações das outras pessoas, ou perceber o que as pessoas estavam pensando e tal. E o Henrico não acreditava nisso, achava que era brincadeira. E aí até que ele se vê ouvindo os pensamentos do Pedro também. E acaba que ele acaba descobrindo, ele acaba dizendo ao Pedro, você não tem como fugir, porque eu sei tudo que você está pensando. E aí Mole. E Continua. aí eles se encontram de novo, reencontram, né? O Pedro tenta fugir desse encontro, mas ele acaba dizendo, não, eu tenho que colocar as coisas às claras, né? Eu não posso ficar fugindo a minha vida inteira. Então é aí que eles voltam, né? Voltam não, eles sentam para conversar, eles marcam um encontro e tal, e aí acaba que o Henrico leva ele para conhecer a vila onde ele está morando, né? E porque ele deixou Milão e o pai dele e tal. E aí ele leva o Pedro para conhecer a nova casa. E o Pedro se surpreende com a nova mansão que ele herdou de um tio, tal, alguma coisa assim. E aí, nesse meio termo, o Henrico ele é sequestrado. Pedro está junto com ele, e aí que você vai ver todo o ápice da história, né? Onde o Pedro, você consegue ver os pensamentos, ele consegue ouvir o pensamento do outro. O Pedro é fundamental na descoberta onde é que o Henrique está, o cativeiro e tal, isso, e acaba sendo todo o ápice da história. E aí o final é só perdão, né? Porque aí o pai, quando descobre que o Pedro fugiu, o pai do Henrique, no caso, ele tem um ataque, um AVC, e acaba ficando doente. Mas ele tem o desejo de reencontrar o Pedro e pedir perdão pelas coisas feias que ele fez, né? E aí acaba que o final, depois do sequestro, é toda essa questão do pedir o perdão, de o Pedro perdoar o Henrico, perdoar a família do Henrico, e aceitar realmente que ele não tem como fugir mais do amor que ele sente pelo Henrique. E o Henrico sempre foi apaixonado por ele e nunca vai deixar de ser. Caramba, isso tudo em 260 páginas, gente. É, Para pensar nisso tudo em 260 páginas. Agora, nenhuma das tuas histórias publicadas tem continuação, ou não, tem? por enquanto não. Eu pensei em escrever a história do filho do Pedro e do Henrico, que é o Guilherme, mas ainda é
um pensamento bem longe. Então, aí, por enquanto, ainda não. Muito bem. Agora, projetos para 2023 ou 2024, temos? Temos 2024. Agora, 23 não dá mais tempo, não. Mas, assim, eu estou escrevendo outro livro, mas ele está bem no comecinho ainda. Estou pensando em personagens, pensando em desenvolvendo personagem, enredo, tudo isso ainda está sendo bem, como é que eu vou dizer, bem devagar, porque eu tenho uma rotina muito corrida também, e aí quase não tenho tempo de escrever, entendeu? Aí a história fica gritando aqui no meu cérebro, mas eu não tenho como sentar e colocar no papel. Aí às vezes eu gravo áudios, né, no celular do que eu estou pensando para a história, escrevo um rascunho de papel, sempre estou com a cadernetinha na mão, anotando algumas ideias para poder desenvolver a história. Mas com certeza, agora em 2024 será o terceiro livro, se tudo der certo. Muito bem. Agora, nas tuas histórias, você, além desse romance, dessa trama, com pegada de suspense, com pegada de drama, você insere cenas hot entre os Sim, personagens? sim. Aí, Você pode ler aí, um pouquinho do seu livro para gente? Pode ser do início, do meio, do fim, o que você quiser. Só para a gente conhecer a tua escrita. vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu estou com o livro aqui. Ó, o livro do Pedro e do Henrico é um livro que, assim que eu vou dizer, me deixa um coração quentinho, sabe? Eu vou ler aqui um pedacinho do prólogo dele, é pequenininho, o prólogo dele é muito pequeno, e é narrado pelo Pedro. Ele diz assim: eu fui muito amado quando criança pelos meus pais, abandonado na adolescência pelo meu pai, e quando ele se acovardou. Fiquei sozinho nesse mundo gigante, quando a minha mãe me deixou. Então conheci, me apaixonei perdidamente por ele, me casei com ele e fui hostilizado e menosprezado por suas famílias e amigos. Perdemos alguém importante, fui quase assassinado, perdido e sofrendo muito por nossa perda, fugi para longe dele. Agora estou com medo do que o passado retorne para me fazer sofrer, depois de ter conseguido curar minhas perdas e que as lembranças do que eu perdi sejam somente saudade. Sinto que o destino quer me unir a ele novamente e não deixará que eu fuja. Ele vai exigir que eu enfrente os meus medos e lute pela minha felicidade. Sei que terei que enfrentá-lo, mesmo que seja para seguir em frente, sem ter que fugir minha vida inteira. Minha vida ao seu lado foi intensa, cheia de amor e desejo, mas as dificuldades, as pessoas ruins, não permitiram que fôssemos felizes. Esse é o prólogo do meu livro, que é assim que eu sou apaixonada nessa história. Muito. Agora, para vocês terem uma ideia, Reencontro de Amor em Veneza tem mais de 90 avaliações no site da Amazon, gente. A gente está falando de um livro que foi publicado agora, em 2023, em abril, para ser mais preciso. E tem tantas avaliações positivas que a gente precisa conhecer através de leitores novos o que chama a atenção nessa história. Por exemplo, tem uma leitura uma leitora que disse o seguinte: ao decorrer da leitura fui surpreendido por uma história totalmente incrível, um amor que nasce, cresce e que certamente as pedras no caminho dão um a mais. Aí fala do Henrico e etc. Que ele odeia personagens possessivos e manipuladores e nananã. Tem muito disso também, né, Ivonete, na tua história? Muitas pessoas disseram, poxa, eu não gosto do Henrico, porque o Henrico é muito possessivo. Mas eu
não vejo um Henrico possessivo, eu vejo um Henrico apaixonado. Eu vejo um Henrico que se viu perdido com o desaparecimento do Pedro. Inclusive, tem uma cena que ele diz assim: toda vez que um detetive me ligava, me dizendo que encontrou alguém, eu ficava com medo de encontrar você com outra pessoa ou que alguma coisa ruim tinha acontecido. Inclusive, teve uma dessas vezes que o detetive disse que tinha encontrado um rapaz que tinha se suicidado. E ele foi com o coração na mão, achando que seria você. Então, eu acho que o Henrique era aquele homem apaixonado, sabe? Que ele não soube enxergar o sofrimento do Pedro, a solidão do Pedro em viver em uma mansão enorme, cheia de empregados e seguranças, que não tinha amigos, que não tinha ninguém por ele. E ele se viu sozinho quando perde o bebê dele, que era a extensão dele, que ele dizia assim: agora eu encontrei alguém que será meu, que alguém que vai olhar por mim. E aí ele perde essa pessoa também. Então o Pedro se sentiu só. E o Henrico não enxergou isso, não viu. Perdido na dor dele também, por ter perdido alguém importante, mas ele não viu isso. Então o que acontece? As pessoas dizem: o Henrico, eu achei o Henrico muito possessivo e tal. Eu não achei o Henrico possessivo, eu achei o Henrico apaixonado. Ele e era devotado também à família dele, sabe? Então eu não achava ele possessivo, mas a opinião tá aí, né? E as pessoas têm as pessoas tendem a escolher, né, um lado, ou o Pedro ou o Henrico, e a maioria das pessoas escolhe realmente o Pedro. Que maravilha! A outra leitora falou que é um livro que fala de medo, paixão, amor, desencontro, choque de classes, perdas, perdão e, evidentemente, muito amor. Um livro envolvente, gostoso de ler, uma história incrível, intensa, quer dizer, rasgando elogios por todos os lados. Ivonete, seu livro está no Kindle Ilimitado, no site da Amazon, e a versão física vai estar à venda onde? Ele está pela Wiclap, né? E ele vende lá pelo Wiclap, inclusive está com revisão nova, tanto na Amazon como na Wiclap. Muito bem, então já corre lá na Wiclap, no site da Amazon, e já separa no Kindle de vocês, ou adquira o livro físico. Qual é o teu Instagram? Ai, meu Deus, eu sou péssima para essas coisas. Ai, peraí. É sério, juro pra você. Se você me perguntou uma coisa bem. Deixa eu ver, que eu não sei. Autora Ivonete S. Gomes. Autora Ivonete com TY S. Gomes. Ivonete com 2 T's e Y, S. Gomes. Eu vou marcar a autora aqui na live como colaboradora para que vocês possam assistir no canal, no Instagram dela, no meu Instagram e em todas as plataformas do podcast do Livro Não Me Livro. Canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Então já corre lá, já segue a autora e para acompanhar o trabalho, os projetos futuros, porque vem muito livro por aí e os dois já estão disponíveis. Ivonete, foi ótimo bater papo com você. Independente das entrevistas. A gente achou que ia dar errado, mas deu tudo certo. Foi incrível conhecer você, os seus livros. Então, assim, é só te parabenizar, dizer que o podcast está aberto para você voltar sempre que você quiser e te agradecer. Eu não vou ver, porque eu morro de vergonha de assistir. Você saiu muito bem. Ai, eu estava muito extremamente nervosa. Não, você foi ótima, foi incrível. Você falou das tuas histórias, falou dos seus personagens, é isso. Não, a sua timidez não atrapalhou em nada, super se comunicou. Parabéns, tá? Obrigada. Eu quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente. Dizer que eu volto ainda hoje, já, para mais bate-papo. Ivonete, obrigada, amor. Um beijo. Tchau. Foi um prazer. Beijo.